A vocação da medicina, ele vive em sua rotina com a mais extrema dedicação. Não é raro no momento de lazer você olhar para o lado e ver Dr. Fúlvio numa ligação. Por tanto cuidado e coração, hoje ele vem abrir o seu, dividindo suas histórias, dificuldades e vitórias e os caminhos que percorreu. Com formação no Brasil e no exterior, médico, pai e ser humano de ponta, uma carreira de entrega e de amor, Fúlvio Petrucci fez história e agora conta. Dr. Fúlvio, bem-vindo demais. Obrigado por estar aqui com a gente. Poxa, Danilo, bom dia. Eu que agradeço o convite, rapaz. Eu não sabia que você era um poeta também. Mas obrigado demais pelo convite. Para mim é uma honra estar por aqui pela primeira vez. E você é um cara muito querido e eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigado demais. Dr. Fúlvio, fez História Agora Conta, um programa para conhecer histórias de quem fez história. Então aqui a gente quer conhecer a carreira, na verdade não só a carreira, a vida do Dr. Fúlvio, desde quando era criança até agora. E aí, antes de começar com a primeira pergunta, eu vou fazer um convite para quem está aqui, se inscreva no canal, deixe o like aqui no vídeo também, compartilha com as pessoas que você acha que pode gostar. Toda quinta-feira, 19 horas, uma entrevista nova com uma pessoa que fez história. Primeira pergunta, quero conhecer a infância. Como foi a infância do Dr. Fúlvio criança, aonde você nasceu? Eu nasci aqui em João Pessoa, né? Minha família é uma família de descendente de italiano. Meu avô era italiano, na época da Primeira Guerra Mundial ainda. Ele se mudou para o Brasil e meu avô ele era mecânico e morreu jovem. Ele tinha uma atividade de consertar carro importado à época, que pouca gente fazia aqui. Aí quem assumiu a minha família como pai, depois do falecimento dele ainda jovem, foi o meu tio chamado Francisco Petrucci, e foi ele que incentivou os irmãos a fazerem medicina. Então, isso aqui em João Pessoa já? Aqui em João Pessoa. Então, meu pai fez medicina, fez cardiologia. Meus tios também, tem meu tio chamado Maurílio, cardiologista, Edson, pediatra, e Francisco também fez pediatria. Minha mãe fez pediatra, meus irmãos... Família de médicos. Família de médico, primo, muita gente médico na minha família, realmente. Isso aí influenciou fortemente a minha vida. Então, minha infância foi aqui em João Pessoa. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Estudei na Lourdinas, nessa época ainda poderia estudar homens, que depois parou. Aí depois eu fui para o Instituto Sagrado Coração de Jesus, ficava ali na Avenida Dom Pedro I, que era coordenado por Dona Zilda, uma educadora tradicional e bastante rigorosa aqui de João Pessoa. E depois fui para o CA e depois adentrei em 93 na Universidade Federal da Paraíba para o curso de Medicina. Teve alguma dúvida de que seria medicina em algum momento da vida, ou pela família, pelo contexto de pai médico, mãe médica, sempre foi uma certeza? Eu confesso que eu tive dúvida, Danilo. Eu me achava assim que talvez fosse na linha de alguma forma empreender, entendeu? Sendo que na minha família não tinha ninguém que empreendia. Tinha só essa questão médica e tal. Então eu acabei entrando na medicina sem ter aquela convicção, porque a gente entra muito jovem no curso Perfeito. médico. Então eu não tinha convicção do que eu queria realmente ser médico. Entretanto, ao longo do curso de medicina, quando eu comecei a me identificar com aquelas matérias e ver muito aquilo que meu pai falava no dia a dia, por exemplo, meu pai foi sócio de um hospital chamado Protocolo, um hospital tradicional de cardiologia, fechou. Já tem um bom tempo que fechou. Mas foi durante muito tempo um hospital pioneiro na cardiologia aqui de João Pessoa, e eu frequentemente passava amanhã, final de semana lá com meu pai e via aqueles assuntos de cardiologia, e isso me encantou durante o curso de medicina. Então eu tive uma certa dúvida em ser médico, mas depois que eu entrei na universidade, eu tive convicção de que a especialidade que eu queria era a mesma especialidade do meu pai, no caso, a cardiologia. Eu tenho um filho, Arthur, que é o mais velho, faz o 7º período na Universidade Federal da Paraíba, e em nenhum momento eu incentivei a fazer medicina, porque
eu creio realmente que para ser um bom médico, você tem que primeiro gostar daquilo, você tem que se envolver integralmente com a medicina, você tem que perder boa parte do seu dia, da sua convivência familiar. Muitas vezes você deixa de fazer uma atividade física, que é uma coisa que você recomenda para o paciente, porque na hora da atividade física você tem um compromisso que você não pode faltar. E eu tinha dúvida se ele realmente queria fazer isso. Mas ele, desde o início, ele sempre disse, não, eu quero ser médico. E fez o Enem para medicina e está fazendo agora o 7º período e talvez ele faça cardiologia. Que bacana. Tá no sangue. Tá no sangue. Eu fico feliz demais pela continuidade e, ao mesmo tempo, assim, com uma certa preocupação, porque eu vou dizer assim, eu amo o que eu faço, mas eu tenho essa preocupação de final de semana, de sábado e domingo. Honestamente, é difícil acreditar, mas eu trabalho todos os dias. É difícil ter um dia de final de semana que eu não trabalhe. Para mim, por exemplo, chega no domingo, às vezes eu marco 2, 3 procedimentos, então 10h30, 11 horas eu volto para casa, eu saio de 7 da manhã no domingo, volto de 10, 10h30. Aquilo ali para mim é como se não contabilizasse como um dia de trabalho. Entendeu? Porque eu vou ter ali o final da manhã, à tarde, né? E à noite, ainda faço às vezes o sobreaviso no Hospital Santa Isabel no domingo à noite. Então, eu tenho assim, poxa, será que meu filho vai gostar dessa rotina? Eu gosto, mas é uma rotina, sem dúvida, assim, muito cansativa. E eu já acompanhei, até coloquei na poesia inicial, né? Eu já acompanhei, tá contigo o final de semana, em restaurante, sempre tem uma ligação que você se afasta um pouquinho para atender e é sempre um paciente, alguma demanda, assim. Eu vejo essa dedicação. Essa dedicação surgiu quando? Como é que foi essa questão de Fúvio na universidade? Como era a sua relação com a medicina enquanto estudante de medicina? Olha só, Danilo, enquanto estudante, eu sempre eu procurei me dedicar muito à medicina, mas eu tive uma ideia até um pouco errada de que eu tinha que estudar mais cardiologia em detrimento das outras matérias. Entretanto, isso eu reconheço que foi um erro, porque hoje eu vejo uma visão totalmente diferente. Naquela época eu achava que o médico devia ser um super especialista em um determinado assunto. E hoje eu tenho um entendimento diferente até de boa parte dos médicos, que antes de eu ser... Eu sou formado em medicina, depois eu fiz cardiologia e depois eu fiz hemodinâmica. Então, na verdade eu fiz medicina, depois eu fiz clínica médica, que é a clínica Perfeito. geral, depois cardiologia e hemodinâmica. Então eu achava que eu tinha que ser ultra especialista naquela subespecialidade de hemodinâmica. Hoje eu entendo com uma forma muito clara que, apesar de eu ser hemodinamicista, me dedicar muito a cateterismo e angioplastia, mas antes disso eu sou médico, eu tenho que ter um bom entendimento de clínica médica, de clínica geral e de cardiologia clínica, porque quando o paciente me procura, ele tem vários diagnósticos. O paciente hoje, cada vez mais idoso, ele não chega a tratar a pressão alta ou uma arritmia. Frequentemente é um paciente que ele tem uma série de condições clínicas, hipertensão, diabetes, doença renal, doença coronariana, muitas vezes associado a doenças não cardíacas, como eu falei, doença renal, doença pulmonar, muitas vezes associada a ansiedade e depressão, obesidade. Então não dá para ser cardiologista só. Você hoje tem que ter um entendimento holístico do paciente. Então, assim, até assim, uma recomendação para quem... Eu digo isso para meu filho Arthur e digo isso para qualquer estudante de medicina. Primeiro, aliás, antes de fazer medicina é um curso que muita gente faz hoje, assim, pensando que vou ganhar muito dinheiro, porque existe essa coisa de que o médico ganha muito dinheiro. A relação é exatamente a seguinte: se você for um bom médico, se você tiver um bom conhecimento técnico do assunto, não é suficiente. Se você não tiver um grande conhecimento também
de como tratar o paciente. Se você não se envolver efetivamente, até emocionalmente, com aquela questão relacionada ao paciente, você não consegue ter um sucesso. Uhum. E na medicina, se você quiser ganhar dinheiro, você já fica até conhecido entre os pacientes que chegam lá no consultório e relatando: doutor, eu percebi que aquele médico queria ganhar dinheiro aplicando um procedimento que não tinha indicação e tal. E o próprio comunidade, os colegas médicos sabem um pouco disso. Então, É uma relação que não é só técnica, né? É uma relação muito humana. muito humana. Muito humana. E você, assim, hoje, você tem que, entenda assim, pegar no paciente, examinar o paciente. Você, por exemplo, eu lutei muito para conquistar uma clientela e eu tinha convênio. Mas chegou uma hora que eu percebi que era, assim, impossível eu prestar um atendimento de qualidade atendendo aquela quantidade de paciente, que eu tinha que atender pacientes em 5, 7 minutos, às vezes, para dar conta. Então, muitas vezes, eu deixava de examinar o paciente. Hoje eu acho assim inaceitável você ir para um médico, vamos falar assim, no meu caso, eu acho inaceitável você procurar um cardiologista e eu não examinar da cabeça aos pés. Perfeito. Fazer uma análise do passado, da família, se preocupar muito com questão como obesidade, que a gente, até bem pouco tempo, a gente se preocupava pouco com a obesidade. Hoje a gente sabe que a obesidade é a porta de entrada para uma série de doenças. Então, quando você fala de medicina, não dá para falar hoje só de doença, você tem que falar de prevenção. E falar de prevenção é falar de combate à obesidade, combate ao sobrepeso. 60% da população brasileira está acima do peso. Então a gente tem que orientar essas medidas. É olhar o corpo como um todo, né? Como um todo. Não tem como você fazer uma boa medicina se você não olhar o paciente Perfeito. como um todo. Doutor Fúvio, escutando essa sua fala, dá para ver muito um olhar humano de fato. A faculdade de medicina eu acredito que tenha muita técnica, mas eu acho que os estudantes também são confrontados com situações que, via de regra, não era habitual. Em hospitais que vocês vão na faculdade de medicina, atendimentos que vocês fazem. Como é que foi essa experiência, as primeiras experiências de lidar na ponta com a doença, com dor, com sofrimento, às vezes inclusive de uma parte da população mais carente? Como é que foi essa relação? Quais foram os primeiros choques da faculdade de medicina? Danilo, isso é uma coisa que realmente ninguém te ensina completamente, só a vida prática, né? Isso é uma coisa um pouco dolorosa, de certa forma, você desenvolver uma coisa chamada empatia. Porque é muito fácil você falar sobre empatia, mas é muito difícil você se colocar efetivamente no lugar de quem está sofrendo. E o sofrimento, ele é agravado, às vezes, numa situação, como você falou, mais pobre, que não tem acesso a tratamentos que muitas vezes existem, mas ela não tem condições de ter. Então, isso é uma coisa difícil e, na minha opinião, isso é o que faz muitos estudantes, cada vez mais. Por exemplo, hoje em dia o estudante de medicina está muito preocupado, e com razão, em ter uma boa qualidade de vida. Então, o que é que ele faz? Ele prefere especialidades que ele se confronta menos com essa situação. Entendi. Tá? Veja, a radiologia é uma especialidade extremamente importante na medicina. Extremamente importante. Muitos do diagnóstico é o radiologista que faz. Mas ele não passa por essa situação de viver aquele sofrimento que o paciente está vivendo. Teve algum episódio em específico que você lembra da faculdade que você... A ficha caiu da carreira que você estava escolhendo para sua vida? Sim, por quê? Porque no passado, uma coisa assim, uma justiça que eu faço assim, ao governo brasileiro, houve uma evolução da medicina pública. A gente, no passado, era muito comum a gente ver exames simples. Vou dar um exame simples da minha área, ecocardiograma. Muitas vezes o paciente não conseguia fazer um ecocardiograma, que é um simples ultrassom. Então,
muitos desses exames básicos, eles hoje são oferecidos com tranquilidade na rede pública. Por exemplo, se você precisar hoje de um cateterismo cardíaco para um paciente que tem infarto, ele é disponível na rede pública facilmente, Tá. inclusive de emergência. Então, isso aí, sem dúvida... Mas um caso concreto, você tinha um caso concreto, eu vivi isso na faculdade, que isso me deu um choque, assim. Isso me fez encarar a profissão que eu estava escolhendo para minha vida e mudou, talvez, a sua perspectiva sobre a medicina. Teve algum caso concreto? Danilo, um caso assim específico, concreto, eu não lembro, mas eu te garanto que isso é uma coisa do nosso dia a dia. Então, Tá. é muito comum, por exemplo, um paciente que precisa, às vezes, um obeso. E dá muito... a gente assim que atende, está na linha de frente, dá muita tristeza, angústia. Você vê um paciente que é obeso, que tem múltiplas doenças associadas à obesidade e ele não tem condições de comprar aquela famosa canetinha. Que são caras, mas é um tratamento extremamente efetivo e ele não tem condição de comprar. Então, isso é uma coisa que mexe com a gente no dia a dia, porque você faz, poxa, isso aí existe, essa evolução da medicina, mas esse paciente, por conta da condição financeira dele, ele não teve ainda condição de ter acesso. Isso é angustiante. Ainda é bastante angustiante. Eu acho que qualquer tratamento, né, que o paciente não tem condições de arcar com o próprio tratamento, com o melhor tratamento, o médico se sente um pouco refém, engessado diante disso, né? Exatamente. Existe assim, a medicina me ensinou muito a lidar com o paciente e com pessoas. Tem uma história que eu conto, Danilo, você falando aí de um caso concreto, para você ver como você tem que se adaptar às coisas. Aí eu cheguei uma vez para fazer um procedimento de infarto, era um dia de domingo, às 4 horas da tarde. Quando eu entrei lá na sala de cateterismo, a gente chama sala de hemodinâmica, e na mesma hora, quando eu olhei, um cheiro de um odor de cachaça. Aí eu olhei assim e disse, o que é isso aí? Aí disseram assim, é o paciente, doutor, passou o dia bebendo. Aí eu disse, rapaz, eu não acredito não. Aí eu cheguei assim pro paciente, ele ainda sentindo aquela angústia, aquele mal-estar do infarto. Aí eu disse, meu amigo, estava fazendo o quê? Aí ele disse, passei o dia bebendo cachaça, doutor. Aí eu disse assim, qual foi a cachaça? Aí ele disse, Serra Limpa. Aí eu disse assim, brincando evidentemente, eu disse, Serra Limpa, hoje já é o terceiro que chega com infarto tomando Serra Limpa. Evidentemente brincando. Aí ele arregalou os olhos assim, muito assustado, aí disse assim, sério, doutor? E qual é a cachaça boa? Eu disse, a rainha. Aí ele disse, olhou assim para o anestesista e fez, esse aqui é um médico. Orienta até a marca da cachaça que a gente tem que tomar. E como aí, gozação, a gente fez o cateterismo, deu tudo certo, graças a Deus. E quando foi à noite, eu disse assim, cadê o paciente fulano de tal? Eu disse, doutor, depois da angioplastia, ele foi embora. Tomar rainha. Ele disse que nunca mais tomava Serra Limpa. O povo da Serra Limpa vai ficar chateado depois desse negócio. Mas foi só uma brincadeira. Muito bom, muito bom. E você falou que na faculdade você já estava estudando muito cardiologia. Já era um foco. Sempre foi o foco, já entrou pensando em cardiologia, em algum momento teve uma dúvida de outra especialidade, a pediatria da mãe, enfim, alguma outra, não? Não. A cardiologia, ela é fascinante. Roubou seu coração. Eu acho que, eu não sei se eu tenho esse viés, mas é difícil um estudante de medicina entrar e não se encantar com a cardiologia, porque é uma coisa que quase todos os assuntos da cardiologia, eles são muito bem assim, esclarecidos, sabe? Diria a imensa maioria. Então, é encantador. O que aconteceu comigo foi o contrário. Eu estudei muito cardiologia e depois, lá na frente, percebi que eu tinha que voltar para estudar clínica médica. Tá? E era até Isso na residência? Isso na residência. Por exemplo, na residência de clínica médica, eu vi que eu tinha deficiência na área de clínica médica e isso
me estimulou muito Que hoje é um dos seus pontos fortes, você falou, né? Que o paciente chega, você não olha só o coração, você olha pro corpo como um todo. Porque não faz sentido você prevenir uma doença cardiovascular no paciente e não fazer uma prevenção simples, por exemplo, com a indicação de colonoscopia num paciente a partir de 40 anos, quem tem história familiar, a partir de 45, quem não tem. E esse paciente, aos 55 anos, tem um câncer de intestino. Então, você não está fazendo o melhor que a medicina tem para oferecer. Então, isso aí, eu acho hoje, assim, eu entendo como extremamente importante. Então, às vezes até o paciente se surpreende. Ele vai no meu consultório, paciente idoso, eu procuro saber se fez densitometria óssea, por conta que um dos problemas sérios do paciente idoso é queda. Entendi. A queda limita muito a qualidade de vida. Às vezes chega um idoso lá, um camarada assim, elegante, andando, independente. Depois de uma queda que fratura o fêmur, ele fica acamado ou ele chega de cadeira de roda. Isso é terrível para um médico que tem preocupação com o paciente. Isso é uma coisa que contribuiu para que eu acho que muita gente, eu tenho muito paciente que acaba sendo médico da família do paciente, justamente porque acho que as pessoas percebem esse cuidado como um todo. E eu digo assim, o cara diz assim, medicina tem muito médico na cidade. Entretanto, para um médico que estuda, para um médico, como a gente falou, que se põe no lugar do paciente, para um médico que tem dedicação ao paciente, para um médico que não se fecha em uma única especialidade e é amplo para ouvir a queixa do paciente de várias especialidades, nem que encaminhe para um especialista depois. Perfeito. Para esse perfil de médico, sempre vai ter espaço, na minha opinião. Sempre vai ter espaço. Acho que em qualquer carreira, né? O bom sempre tem espaço, né? Eu concordo. O bom sempre tem espaço, Danilo. Fúvio, você fez residência de cardiologia em São Paulo. Foi. Como é que foi essa ideia de ir para São Paulo e como é que foi essa mudança? Esse momento foi um momento muito especial na minha vida, porque, primeiro, assim, João Pessoa é uma cidade maravilhosa para se viver. Mas você sabe disso, Danilo, que você morou em São Paulo também. Eu acho que todo mundo deveria morar uma época fora. Então, eu passei 4 anos morando em São Paulo. Já era casado ou não? Eu já era casado e foi um momento assim muito especial na minha vida, na vida de Valéria, minha esposa, porque era um momento que a gente vivia só a gente, tá? O casal cresce muito, né? O casal cresce muito. Vive isso. Exatamente. E depois, nosso primeiro filho, Arthur, nasceu em São Paulo. Eu não sabia. Arthur nasceu em São Paulo. Foi outra experiência maravilhosa. Tem até assim um fato engraçado que a gente fala às vezes, que quando o Arthur nasceu, não me lembro, num dia de quinta-feira, e meus amigos em São Paulo eram todos residentes, né? Então, Valéria encomendou uma série de doces, chocolate. Minha sogra foi para São Paulo e nós estávamos na maternidade. Eu sei que Arthur nasceu e não teve nenhuma visita, meu amigo. Na quinta-feira chegou ninguém. Na sexta-feira não chegou ninguém. Quando foi no sábado, foi... Porque todo mundo residente, ninguém podia sair do hospital, cara. Então, no sábado foi que começou o pessoal a ir lá visitar. Mas, assim, foi um momento de muito crescimento pessoal, familiar e profissional. Sentiu diferença, Fúvio? A mudança para São Paulo, o estilo de vida, o jeito de lidar com as pessoas. Danilo, você sentiu diferença? Eu senti. Eu vou lhe explicar aqui. Rapaz, São Paulo mostrou... Não que eu seja alguma coisa hoje, eu digo a você que eu tenho muito ainda para aprender. E aprendo todo dia. Aprendo muito com meu filho, o estudante de medicina, porque o estudante de medicina ele está ali ávido para estudar, ele me faz perguntas que às vezes eu digo, rapaz, me explica aí logo a resposta. Mas São Paulo, quando eu estava aqui em João Pessoa, na residência de clínica médica, foi uma residência maravilhosa no Hospital Universitário de João Pessoa, Lauro Vanderlei.
Mas, Danilo, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui para um centro de ponta, que foi o Instituto do Coração, em INCO, que foi considerado ainda hoje minha casa. Eu aprendi muito, eu devo muito a São Paulo, eu devo muito ao Instituto do Coração. Então, quando foram os primeiros plantões, Danilo bateu um desespero. Bateu um desespero tão grande que eu disse, rapaz, eu não vou dar conta de ficar aqui, não. Eu vou embora. Aí teve um plantão lá que hoje a gente ri muito, meu Deus. Por isso que é importante persistir. Eu não venci por ser um gênio, muito longe disso. Eu venci pela persistência. O persistente, Perfeito. né, vive. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, 90% do sucesso se baseia em simplesmente persistir. É o meu caso. Eu ganhei na persistência. Então teve um plantão lá, rapaz, que eu fiquei tão inseguro, que eu liguei para minha esposa e disse, Valéria, olha, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, não. Eu vou dizer, esse local aqui, não foi essa medicina que eu aprendi, não. Veja aí onde é que está a nossa mudança e quanto custa para eles voltarem para João Pessoa. Já, rapaz, assim, já viu assim, eu vou ser literalmente chorando. Você vê que é um... E qual foi a resposta dela? Valéria ficou angustiada, ligou para minha irmã, Silvana, que é médica cardiologista, morava em São Paulo na época. Silvana me deu muito força. Disse, não, meu irmão, é assim mesmo. Tenha calma. As coisas vão melhorar. E quando eu fui fazer as contas, o preço para a mudança voltar era mais caro do que eu tinha pago para ir. E eu não tinha nem dinheiro para pagar isso. Eu digo, o jeito é ficar aqui mesmo. Forçado na persistência agora. Isso aconteceu na primeira semana de residência. Quando foi com 15 dias de residência, Danilo, um cara que eu achava um excelente residente desistiu. Com 15 dias de residência. Eu fiquei, rapaz, meu Deus do céu. E era pesada. Era tão pesada que reformularam a residência. Hoje está muito melhor do que foi na minha época. E o pessoal que convivia com a gente são pessoas oriundas da USP. E não é à toa que a USP tem a fama que tem. Eles são realmente pessoas diferenciadas. Então, mas eu lhe digo assim, com 1 mês eu comecei a acalmar o coração. Com 6 meses eu comecei a me achar parecido com eles. Em 1 ano nós estávamos todos iguais. Eu digo a você, ao final assim, do primeiro ano, eu te digo que eu não via praticamente diferença. Tive uma turma de residentes excelente. Hoje são todos cardiologistas dos melhores hospitais de São Paulo. Acho que é talvez a mais famosa, Ludmila Rajá, que é uma grande cardiologista famosa no Brasil todo. O Marcelo Frank, o chefe da cardiologia do Einstein. Muita gente boa, muita gente boa. Bacana. E eu não via grande diferença mais para o pessoal. Resumindo, na hora da angústia, meu amigo, é ter tranquilidade, acalmar o coração. Nunca decida angustiado. Nunca decida angustiado, porque as coisas elas tendem a se resolverem com o tempo. Tem algum episódio em específico dessa parte da angústia que você viveu, que você falou, cara, isso aqui foi demais pra mim? Teve algum episódio em específico? Teve. O primeiro plantão. O primeiro plantão lá no INCO foi uma comédia, cara. Depois eu, conversando com meus colegas, eu recebi o plantão e o primeiro que a diluição dos medicamentos era totalmente diferente do que eu aprendi aqui. A gente, na época em João Pessoa, não dispunha na rede pública, onde eu aprendi, de balão de contrapulsação intraórtica, de catéter de Songan, de uma série de coisas que tinha lá. Então, quando eu recebi o plantão, lembro assim, acho que eram 8 leitos numa UTI do pronto-socorro. E eu estava praticamente só, porque estava um caos lá na frente do pronto-socorro. E o colega que me passou o plantão é um cara brilhante, ainda hoje é um cara brilhante, um grande amigo. Ele me passou um plantão, eu não entendi nada. Boa parte do que ele me falou. E ele dizia assim, olha, você vai passar o balão intraórtico. Eu nunca tinha nem visto um balão intraórtico, imagina passar de um balão intraórtico.
faz a medida do débito cardíaco, depois você passa o catéter de Swan-Ganz e chama o pessoal da nefrologia para fazer a hemodiálise do paciente. Rapaz, aquilo ali me gerou uma angústia assim, que eu disse, meu amigo, não tenho condição de ficar aqui não. Foi quando bateu o desespero e eu a quis ir responsabilidade, embora. né? Porque eram vidas na sua mão. Responsabilidade, pacientes gravíssimos, entendeu? Então, ali eu me toquei que eu digo, rapaz... E eu me achava, honestamente aqui, até um médico, assim, já muito bom. E ali eu vi que eu era nada. O buraco era mais embaixo. Era muito mais embaixo. Então, assim, isso é importante na vida. A gente tá sempre relembrando, né? Que é importante ser humilde para a queda ser menor. Porque nós, por mais que a gente estude, cara, a gente não tem... a gente conhece muito pouco. Eu conheço muito pouco da medicina, pouco da cardiologia. Eu me acho que eu tenho muito ainda para aprender. Tá? A cardiologia é fascinante porque ela é uma especialidade que se desenvolveu muito e ainda vai se desenvolver muito. As perspectivas para a cardiologia são fascinantes. E a gente vai viver isso. E tem muito ainda para estudar. Bom. Outra coisa interessante, Danilo, é que quando eu estava terminando o meu treinamento em cardiologia, na residência, eu tinha aquela angústia de dizer assim, meu Deus, eu não vou ter espaço em João Pessoa. Porque João Pessoa era uma cidade... Hoje é uma cidade maior. Antes da sua vinda para João Pessoa, deixa eu fazer uma pergunta que para mim é importante. Lá em São Paulo, na sua chegada, você sentiu que o sotaque, o fato de ser paraibano, pesou em algum momento? Em nada. O que eu percebi em São Paulo foi que nós fomos muito bem recebidos. São Paulo foi, pra gente, um local que nos recebeu de braços abertos. Bacana. De braços abertos. Cara, Danilo, uma pessoa assim, humilde, ela é bem recebida, eu acho que em qualquer local do mundo. Então, fui muito bem recebido. Lógico, uma ou outra brincadeira com sotaque tinha. Tem. Tentei até amenizar um pouco o sotaque, mas não consegui não. Diziam que o meu sotaque era um dos mais carregados lá da residência. Eu acho que eu mudei um pouco o meu também, depois de 6 anos. Eu mudei. Mas eu não percebi, Danilo. Não sei se você percebeu alguma coisa nesse sentido. Assim, na minha área, até porque lá no INCOR, tinha muita gente do Nordeste. Ah, bacana. Agora, uma coisa que eu percebi era o seguinte, isso aí eu percebi. Era assim, o nordestino, ele tinha relação pessoal de amizade com nordestinos, não com o pessoal de São Paulo, né? Isso aí eu percebi. Por exemplo, final de semana, a gente convivia com a República do Nordeste. Mas, assim, os colegas, os amigos de São Paulo, que eram amigos, pessoas maravilhosas, mas eles não costumavam a gente se reunir no final de semana para tomar uma cerveja e tal. Você passou quanto tempo lá, Fulvio? 4 anos. 4 anos. É. E a saudade de casa, como é que foi nesses 4 anos? Sempre teve certeza de que ia voltar? Aliás, fui certo que ia voltar. No final da residência, surgiu uma proposta para ir para Brasília, já que o INCOR estava construindo um INCOR Brasília. Eu adoro Brasília. Eu adoro Brasília também, gosto muito. Então, isso mexeu comigo realmente, porque o chefe da hemodinâmica à época me chamou e disse, olha, Fulvio, eu queria te convidar para ir para Brasília. E eu fiquei muito na dúvida, cara, porque minha vida ali, tudo estava na programação de voltar para João Pessoa. Porque eu gosto muito de estar em família. Saudade pesou. Saudade pesou. Aí, a proposta salarial era uma proposta salarial interessante mesmo. E eu tinha dúvida se ia ter espaço aqui em João Pessoa. João Pessoa era uma cidade pequena, tinha uma equipe de hemodinâmica muito boa, liderada por Marcelo Queiroga. Marcelo foi um cara desbravador aqui na hemodinâmica, com intervenção, angioplastia no infarto agudo. E um grupo muito bom, Marco Antônio, Helman
João Alfredo, todos excelentes profissionais até hoje. E eu tinha dúvida se ia ter espaço, né? Mas viajei para cá, para João Pessoa, de férias. Uma semana só. Você e Valéria? Eu e Valéria. Quando eu fui ali andar pela ponta dos Seixos, altiplano, na volta, ali em cima, salvo engano, naquela época o farol era até liberado ainda para o carro passar. Rapaz, eu vi uma vista do litoral de João Pessoa, que eu vou dizer, acho que foi a vista mais bonita até hoje do litoral de João Pessoa que eu vi. Eu atribuo isso a coisa de Deus. Eu sou um cara de muita fé. Então, eu disse assim, Valéria, olha que coisa linda. Quando ela olhou, eu disse, não, amor, não tem dúvida não. Vamos voltar. Vamos voltar. Aí vamos voltar e seja o que Deus quiser. Aí a gente decidiu voltar depois que a gente teve essa experiência, viu essa vista de João Pessoa. Rapaz, eu voltei. Tudo aconteceu da melhor forma possível, cara. A gente abriu um serviço, no caso, um outro serviço de hemodinâmica. A gente teve o nosso espaço. Graças a Deus, fiz os concursos públicos que eu fiz aqui. Logrei êxito. Ah, você é concursado também? Eu sou concursado da Universidade Federal da Paraíba e da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, eu tenho essa Isso foi logo quando você voltou de São Paulo que você fez o concurso? Com pouco tempo. Assim, acho que nos primeiros 2 anos, 3 anos no máximo, eu já tinha... Eu inicialmente passei para o estado da Paraíba e para a prefeitura. Aí, quando saiu o concurso da UFPB, o HU, eu larguei o estado e fiquei prefeitura e Universidade Federal da Paraíba. E esse movimento que você fez, vir de São Paulo para cá, tem vários amigos que estão fazendo esse movimento agora. Eu fazia residência lá e estão voltando para João Pessoa. Todos têm uma angústia muito grande de como é que eu vou me colocar no mercado, que é muito competitivo e já era desde a sua época. A que você acredita esse sucesso que você teve, hoje um dos maiores não cardiologistas médicos da Paraíba, como um todo, a que você acredita esse sucesso na sua volta em firmar o pé aqui e crescer dessa forma? Danilo, como eu te falei, eu sou um cara de muita fé. E eu acho que foi muita coisa providência divina. Segundo, eu fui uma pessoa muito abençoada no sentido de... Eu tenho grandes amigos aqui e grandes amigos médicos. Então, eu contei com muito colega médico me encaminhando para paciente, para fazer procedimento. Então, assim, eu vou lhe ser sincero, eu devo muito aos meus colegas médicos que me confiaram me mandaram um paciente e até hoje me mandam. Então, assim, eu vou dizer muito... Assim, você fala em sucesso, eu não sei se é esse sucesso todo, mas muito do que eu sou, eu devo aos meus próprios colegas médicos que me prestigiaram e confiaram e me mandaram um paciente. A outra coisa que eu atribuo é justamente uma medicina em que eu me coloquei muito no lugar do paciente. Eu me coloquei da seguinte forma: quando um paciente chega para mim, eu tento resolver o problema dele. Se eu não conseguir resolver, eu tento de alguma forma ajudar, procurar quem resolva, ligar para um outro colega que sabe aquilo muito mais do que eu e encaminho. Se não tiver jeito, eu tento de alguma forma aliviar com a conversa, reduzindo a dor daquele paciente. E isso é uma coisa que parece fácil, mas não é fácil. É aquela história que a gente conversou. Assumir a dor de outra pessoa nem sempre é fácil e é cansativo. E a faculdade não ensina, né? Não ensina isso. Isso é desgastante muitas vezes. Eu amo o que eu faço, mas, Danilo, eu chego em casa exausto. Eu imagino. Exausto, física e mentalmente, quase que diariamente. Você deve ter uma sensação diária, não só diária, várias vezes ao dia, de que a vida de alguém depende de você. É
É verdade. Já teve... Qual foi a primeira sensação que você teve de salvei a vida de alguém? Danilo, Já deve ter sido isso várias vezes, mas como foi a primeira, assim, talvez lá atrás? Não sei se enquanto estudante, enquanto residente, enfim, salvei a vida de uma pessoa. rapaz, olha, como na cardiologia a gente tem essa oportunidade, como você falou, muitas vezes, e na hemodinâmica, que o paciente chega com muita dor. Então, assim, já teve tantos, Danilo, assim, situações. Eu até recentemente, num podcast, eu falei do caso de Vitor Hugo, ex-prefeito de Cabedelo, que é uma pessoa excelente, inclusive meu paciente. Ele chegou numa condição crítica, né? Uma condição muito crítica e cara jovem, forte e tudo, mas teve um infarto e isso acontece, tem acontecido cada vez mais em jovens. E eu estava saindo do hospital, recebi uma ligação dizendo que ele estava no hospital, na emergência. Eu disse, rapaz, tem certeza que eu acabei de sair? Voltei, quando eu vi ele estava branco, pálido, Caramba. molhado de suor. Colocamos imediatamente na sala de cateterismo, começamos o cateterismo, detectamos que uma artéria estava fechada, que era a artéria responsável pelo infarto, e quando nós abrimos a artéria, ele teve uma parada cardíaca, e parada cardíaca ali é tipo assim, você morreu se você não tomar uma atitude de desfibrilar o paciente, se ele não voltar, ali é... Então, na hora que a gente detectou e desfibrilou, ou seja, deu um choque, eu me lembro que ele voltou com os olhos assim arregalados, e eu contei isso, inclusive, em outra situação de podcast. Não foi a única vez que eu vi. E disse, ele assustado assim, disse: eu senti agora subindo para o céu. Um anjo me levando para o céu. Isso aí, eu e todas as pessoas de sala testemunharam. Vi agora um anjo me levando para o céu e o meu filho me puxando de volta. Caramba. Experiência de quase morte, né? Quase morte. Ao longo da minha profissão, foram 2 situações de quase morte que impactaram bastante. Então, assim, isso aí, eu não tenho dúvida que existe alguma coisa realmente, assim, essa coisa que Deus existe, ou existe uma outra vida, eu não tenho dúvida, porque eu já vi essas experiências e elas existem realmente, né? Então, aquilo dá uma sensação muito boa de alívio. E o contrário, existe também. O paciente chega para fazer uma intervenção complexa e, às vezes, ele aparenta ser uma pessoa rígida, que está bem e não está com lesões extremamente graves. Então, já aconteceu de você ter fazer angioplastia e ter complicações na angioplastia e terminar com o paciente falecendo. E isso é a coisa mais horrível, mais triste. Um filme de terror. Todo profissional que faz intervenção, seja cardíaca ou qualquer tipo de cirurgia, ele, em algum momento, ele se depara com isso. E Danilo, assim, é uma situação muito triste, porque aquela conversa com a família, aquele desespero da família você lidar, é uma coisa terrível. É o tipo de coisa que, por mais anos de profissão que você tenha, você não se acostuma. Essa não tem como você se acostumar. É a pior coisa que pode existir na medicina, é isso. Tá? Pior coisa. Mas tudo deixa também uma lição, né? E a gente, com o tempo, tenta assim, melhorar como pessoa, como profissional. E as maiores lições são essas que mais faz você sofrer, você ficar triste. Quando acontece uma situação dessa, graças a Deus, isso é cada dia menos frequente. Não é por nada, é porque existe a melhora
da experiência do profissional, melhora da tecnologia, sabe? Muita coisa de Saúde complicação. evoluiu, né? Saúde evoluiu. Muitas complicações que existiram na medicina no passado, hoje não existem mais. Por conta da evolução de material, de tudo. Então, resumindo, isso a gente aprende nesses momentos também. Na mídia teve uma repercussão interessante no último ano agora de um procedimento que você fez no governador. Me conta um pouco desses bastidores. Acho que eu escutei, inclusive, falas suas em entrevistas sobre isso. Mas me conta essa história, como é que se deu, como é que aconteceu isso? Bom, eu comecei a acompanhar o governador João Azevedo, que eu tenho uma relação extremamente respeitosa e amiga com ele. Eu tenho muita admiração com ele. Isso tem, eu acho que uns 15 anos, talvez 12, 15 antes de ele ser anos. governador, então. Antes de ser governador. Na verdade, agora que eu lembrei, ele estava... talvez não faça tanto tempo que ele estava se preparando para ser candidato então, a governador. Perto de 10 anos. Perto de 10 anos. Então, ele, naturalmente, o homem em sobrepeso, aquele negócio todo, ele tem mais vulnerabilidade de problema cardíaco e a gente detectou realmente uma obstrução coronariana nele. E eu disse, João, a gente vai precisar fazer um procedimento de cateterismo. Parece uma coisa simples, Danilo. E o cateterismo realmente é uma coisa bem simples. É feito com muita frequência, todos os dias, né? Hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer cateterismo, segunda, terça. Mas fazer o cateterismo no governador, meu amigo, é uma responsabilidade enorme. Os olhos, as câmeras estão voltadas para você, né? Sem contar que 50 ligações de todo mundo para saber o que aconteceu, se não é melhor ir para São Paulo, até para os Estados Unidos. Alguns Ele fez sugeriram. aqui. Ele fez aqui e ele disse, eu quero fazer no Metropolitano, no Hospital Metropolitano. Tá bom, vamos fazer no Metropolitano. Aí organizou, marcamos o dia e eu não fiz só, trabalho em equipe. Graças a Deus tem uma equipe excelente, grandes colegas que hoje são amigos. Então, Glauco Guzmão, Tiago Lisboa, que a gente tá junto. Especificamente João Azevedo, Marco Antônio Barros, que é um cara que tem o maior respeito, estava lá dentro de sala. E foi um procedimento que eu pedia assim, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer que é o governador, faz de conta que é um paciente a mais e vamos deixar, assim, pouca gente no ambiente da hemodinâmica. Mas não tem como, né, amigo? O que eu vi depois de gente com terno e gravata, secretário, na sala de cirurgia? Não na sala de cirurgia, mas no ambiente, assim. Sim. Você abria a porta, tinha 50 pessoas do lado Virou de um fora. comício. Virou um comício, claro. Mas, enfim, deu tudo certo. Graças a Deus. Foi um procedimento tranquilo. Mas o que aconteceu recentemente foi o seguinte. João tinha uma pedra na vesícula. E pedra na vesícula, a gente chama um termo colelitíase. Hoje eu entendo que teve pedra na vesícula, opere eletivamente, porque é bem mais tranquilo. E eu propus a ele, vamos fazer, João, eletivamente esse teu procedimento. Ele disse, assim que acabar o mandato, eu vou fazer. Tá bom. Aí o tempo passou, um dia de domingo, eu não estava nem em casa, estava saindo da academia. Ele me liga, você está onde? Eu disse, estou aqui saindo da academia, o que é que tá precisando? Ele disse, rapaz, eu estou com uma dor aqui insuportável. Aí eu digo, João, vá para o hospital. Ele foi lá para o memorial e eu corri para lá. E eu tava de roupa de academia. Doutor, te segura aí, o João Azevedo tá chegando aí. Doido, o Mamoto deu uma assistência grande também. Eu sei que a gente detectou que era uma crise de vesícula. Chamamos o cirurgião, foi até Cássio Vigílio, grande cirurgião, e foi lá imediatamente. Dr. Vandenberg, cirurgião, teve vários outros. Enfim, uma equipe toda foi lá rapidamente, resolveu. Mas te digo, Danilo, assim, parece uma coisa simples, mas não é. A quantidade, assim,
o peso de pessoas, tudo tem que sair bem. Qualquer coisa que sair, se a alta dele, digamos que ele acho que teve alta com 2, 3 dias, mas se tivesse ali alta sido cancelada, já tem uma série de especulação que pode acontecer e tal. E isso é uma coisa, muita responsabilidade mesmo. Ô Fulvio, eu tenho uma curiosidade com relação à saúde de quem cuida da saúde. Com essa rotina desse jeito, de domingo a domingo, como é que você olha para a sua saúde? Danilão, minha esposa vive dizendo isso, ó, você tem que dar o exemplo, né? Começa por você. Bom, varia. Tem época que eu tô uma alimentação bem saudável, fazendo atividade física direitinho. E tem época, meu amigo, que eu nem tô com alimentação tão saudável e nem estou conseguindo fazer atividade física por cansaço mesmo. Então, o que é que eu tento fazer? Cedinho, às 5 da manhã acordo e vou para academia e... 5 da manhã? 4h50, para falar a verdade. Escuro ainda. No escuro ainda, aí chego na academia ali 5h15, também tem a vantagem que não tem ninguém. Em 20, 25 minutos, pô, até o cara da academia que fica já 20 minutos aí, já vou embora para passar a visita no hospital antes de chegar no consultório. E às vezes quando dá 6 da manhã já começa o telefone a tocar, o WhatsApp para responder. Boa parte do meu tempo hoje é respondendo o WhatsApp. Não dá tempo de responder tudo, cara. Imagino. Entendeu? Não dá tempo. À noite, muitas vezes eu respondo, mas se tiver um compromisso à noite, já não consigo responder boa parte do WhatsApp. Tem paciente que fica chateado. Mas eu tenho uma consciência tranquila porque, cara, eu me dedico ao máximo. Aquilo que eu não consigo, eu também não me penalizo tanto, que passou do meu limite. Perfeito. E eu vi seu olho brilhando aqui quando você falou de Valéria, quando você fala dos seus filhos. O que é família pra você, Fulvio? Rapaz, olha, a família pra mim, a minha família, ela é o meu porto seguro. Eu não tenho como ser feliz, como ser realizado completamente distante deles, tá? Então, quando eu digo deles, eu me refiro a Valéria, minha esposa, a Arthur, meu mais velho, a Felipe, o meu mais novo, e já está agora começando a chegar aos agregados, né? Então, para mim, minha vida é ou trabalhando ou em casa com eles. Então, isso me preenche, me completa. Às vezes, o cara diz, rapaz, mas você trabalha muito, você poderia sair mais e tal. E acho até que é uma meia-verdade sair. Entretanto, estar em casa com eles, para mim, me preenche. Eu sou uma pessoa que tenho muitas amizades, mas convivo pouco com meus amigos. E eu deixo isso claro, assim, eles entendem também, porque o tempo que eu tenho, eu me dedico à minha família, à minha casa. Muito bom. Fulvio, vamos chegar agora no momento que é o momento que as pessoas mais gostam, que tá assistindo, mais gostam, que é aquele bate-bola de pergunta e resposta Certo, rápida. vamos Que lá. eu chamo de momento Raconto. Tá joia. Raconto é a minha consultoria, estúdio estratégico e criativo. A gente cuida de marcas. A gente fala que a gente gosta de transformar marcas em marcas únicas. Posicionamento único, um diferencial único, marcas que se destacam. E essa questão do único é muito forte pra gente. Então, nesse bate-bola, eu vou fazer perguntas de coisas únicas pra você. Tá. Coisas que são importantes, momentos marcantes, enfim. Tá. Primeira pergunta é um momento marcante na sua carreira. Na minha carreira, um momento marcante, eu acredito que foi o primeiro paciente que eu fiz uma angioplastia no infarto, uma senhora de 84 anos, mas era uma pessoa muito querida e ela morreu, né, na hora do infarto. Oh. Então, isso foi um momento, assim, ali eu vi que realmente a gente vive muito próximo a vida e a morte, elas caminham muito próximas. Caramba. Então, esse foi
Um momento de tristeza marcante. Uma alegria marcante foi quando eu fui para Cleveland, fiquei um mês lá em Cleveland e naquele momento eu estava no University Hospital e eu fiquei assim impressionado como a gente pode chegar e ir para qualquer lugar que a gente desejar. Qualquer lugar. Bacana. Eu tenho ainda, Danilo, uma tristeza de não ter morado fora do país. Talvez um dia eu faça isso, mas não é fácil. Você deixar os pacientes para ir. Mas se eu não for, faltou isso na minha vida para ter uma realização profissional completa. E uma coisa que faria diferente na sua trajetória, na sua carreira? Eu estudei muito, Danilo, ao longo da minha vida, mas eu teria estudado ainda mais. Tá? Eu teria estudado ainda mais. Eu ainda sinto falta de não ter uma fluência completa em inglês. Eu teria morado fora antes mesmo de fazer medicina ou imediatamente após o término. E se o tempo... Eu digo isso muito na minha casa. Voltasse, eu teria feito diferente. Teria morado fora antes. Bacana. E um conselho que já recebeu, um conselho importante que já recebeu na vida? Um conselho importante que eu levo no meu dia a dia é o seguinte. Dê o seu melhor. Dedique-se ao máximo. Mas nunca perca a humildade. A coisa mais elegante que eu acho em alguém são pessoas que eu tenho uma grande admiração, porque são grandes nomes da cardiologia mundial. Eu tive a oportunidade de ir a um congresso na Europa e eu vi o maior nome que eu acho na cardiologia no mundial, uma pessoa extremamente simples e acessível. Então, dedique-se ao máximo, mas nunca perca a humildade, a humanidade. Agora entrando numa parte mais pessoal, quem é seu ídolo do esporte? Ídolo do esporte, o insubstituível Ayrton Senna. Ah, massa. Muito bacana. Uma dica de filme ou série que você gosta muito? Cara... Assiste? Assiste, eu adoro. Eu adoro uma série que tem a Segunda Guerra em cores. Adoro assuntos de relacionados... É um documentário ou não? É um documentário. Tá. Extraordinário. Tem na Netflix. O que mais te orgulha na sua trajetória, Fúvio? Você olha para trás e fala, cara, bacana, isso que eu vivi, isso que eu fiz, e eu quero contar para meus netos um dia. O que mais me orgulha é que eu tenho, assim, uma consciência tranquila de que nunca prejudiquei ninguém de forma intencional e eu consegui mudar para melhor a vida de muita gente. É o maior orgulho que eu tenho, sem dúvida alguma. Um outro grande orgulho que eu tenho é a família que eu tenho. É um orgulho pessoal enorme. Tá? Ver meus filhos se encaminhando. Isso para mim é muito bom. Estar casado com a pessoa que eu amo, minha esposa Valéria. Isso aí me orgulha. É o que faz muito. O coração do cardiologista bater mais forte. Sem dúvida. Perfeito, perfeito. Fúvio, obrigado demais. Essa entrevista foi muito especial, porque a sua trajetória me inspira muito. Esse programa é um programa que começa com poesia e ele termina com poesia. E geralmente eu olho para um tema que faz sentido para essa entrevista e não tinha como terminar esse programa sem falar de coração. E eu escrevi algo para falar de coração, que é: uma mulher foi ao cardiologista por uma dor que sentia no peito, um aperto um tanto suspeito, intrigou até o especialista. Fez exames dos mais diversos, não encontrou sequer uma pista. Tava tudo tão controverso que ela já estava bem pessimista. O doutor lhe pergunta então: e a vida, senhora, como tá? A mulher começa a desabafar de como a vida tá mergulhada em aflição.
ainda preocupada com a dor no peito, com um medo que corroía a alma, pergunta ao médico se o que ela tem jeito, e ele responde com uma voz bem calma. Nem sempre é falha na batida quando o coração aperta. Às vezes é a vida perguntando se ele tá batendo pela coisa certa. Termino isso, Dr. Fulvio, porque eu acho que a história de um médico que cuida de coração, mas mais do que isso, cuida com o coração, que olha para um paciente como um todo, a história por trás dele é uma história que, assim, é muito boa de contar. E obrigado demais, de coração, por ter aceitado esse convite e por ter dividido sua história com a gente. Danilo, eu que te agradeço o convite. Para mim foi uma honra, tá? Ter sido convidado por você. Você sabe que eu já falei outras vezes, você é um cara que eu tenho profunda admiração, meu amigo. Obrigado. E eu vejo em você, na sua vida pessoal e profissional, um futuro brilhante. Então, de coração, meus parabéns. Eu não tenho dúvida que você tem muito sucesso ainda para fazer. Não sei se só em João Pessoa, talvez volte para São Paulo, no Brasil inteiro, mas você é gigante. Obrigado, Parabéns. obrigado, Dr. Fulvio.